A nossa aula de hoje, ela tem um tema muito relevante no nosso estudo de ciências, que vale ressaltar onde e como os animais estão organizados. Os seres vivos, no geral, não só os animais, estão organizados dentro dos seus próprios grupos. Eu coloquei aqui uma diversidade de seres vivos, de animais, para vocês entenderem melhor a diversidade que nós temos. Então, a nossa aula de hoje é classificação dos seres vivos. Professora, mas aí a nossa biodiversidade é muito grande, muito variada. Então, como organizar? Como os seres vivos estão organizados dentro de um contexto? Tudo jogado de qualquer jeito? Como é que a gente sabe que nós estamos dentro de um grupo que os gatos estão também? Então, essa organização foi descrita e organizada de forma que a gente tenha a entender mundialmente como eles estão. O macaco, o lagarto, o lobo e o tuiuiu, por exemplo, eles são animais que cada um tem o seu próprio grupo de organização. Um desses dois tem uma semelhança iguais. Quem é que sabe me dizer? O macaco e o lobo, eles são o quê? Mamíferos. Professora, mas para que fazer isso? Para que essa organização? Para não ter confusão. Por exemplo, quando a gente vai organizar, padronizar, ter um acesso de informações, fica mais simples. Quando eu vou organizar o meu guarda-roupa, a minha gaveta de roupas, como é que eu organizo? Eu jogo tudo de um local só? Quando eu vou procurar as blusas, estão todas juntas ou estão todas separadas? Quando eu organizo de forma sistemática, camisas, calças, chinelos ou sapatos em um certo local, então fica mais fácil da localização. Então, o propósito da classificação dos seres vivos é isso, é ter uma melhor organização. E qual é a importância dessa classificação dos seres vivos? Porque a nossa biodiversidade do planeta é muito grande, né? E ela permite, com essas formações de grupos, a gente encontrar características semelhantes, né? E assim fica mais fácil a gente organizar e entender. Por exemplo, hoje, atualmente, esses critérios de classificação procuram refletir a história evolutiva de cada espécie. Por exemplo, aqui do lado nós temos um morcego e um gavião. Eles têm alguma coisa em comum? Tem, professor, eles voam. Sim. Por enquanto, a característica que eles têm em comum é que eles voam, porém, um deles aí não tem penas. Então, não precisa estar agrupado no mesmo grupo. Então, esses critérios adotados pelos pesquisadores dos seres vivos vê o quê? A parte morfológica, fisiológica, comportamental e principalmente a genética, né? Então, aqui nós temos alguns critérios. Os mais importantes que a gente encontra no nosso dia a dia são a parte da coluna vertebral ou não. Se os animais têm coluna vertebral, eles estão agrupados em um próprio grupo de seres. Além disso, algum desses aí, por exemplo, ainda amamentam. Então, estão mais agrupados ainda. E os cientistas chegaram à conclusão que todos que têm a coluna vertebral, eles são de um ancestral comum. Grifem esse nome, ancestral comum. Lá no início, quando na formação, na organização dos primeiros seres vivos, que nós vimos semana passada, falava sobre a questão de todos nós sermos de um ancestral comum. Mas aí como é que aconteceu essa parte de classificação? Toda a vida foi desse jeito? Não. Então, o primeiro a se organizar, a ter ideia sobre esse assunto, foi Aristóteles, no século IV a.C., né? Ele separou os animais com sangue, animais sem sangue. Olha só que interessante. Mais tarde, o Teófratos, que era um discípulo dele, ele organizou as plantas de acordo com seu tamanho, em árvores, arbustos e ervas. Hoje nós vamos ver que essa classificação já não existe mais. Por quê? Porque existem animais, como Aristóteles dizia, com sangue e sem sangue. Sim, mas existem muitos seres que têm um corpo maleável, por exemplo, e tem sangue. Então, essa organização não existe mais. Foram a primeira forma de organização. Nós vamos ver também que plantinhas rasteiras, às vezes, são fruto, não são arbustos. Então, essa organização, até o século XVIII, né, esses critérios sofreram poucas modificações, né? Então, muitos naturalistas, cientistas da época, queriam fazer essas modificações, né? Classificar esses seres vivos agrupar os seres vivos de acordo com as suas semelhanças. Essas tentativas
foram acontecendo ao longo da história, né? Mas um homem chamado Carl Linné, que a gente conhece ele como Linneu, ele publicou um livro e fez uma organização que ainda é aceita até hoje. Pouca coisa foi modificada. Então, ele foi observando os seres vivos, características estruturais, anatômica, ele era médico, era da Suécia, e ele foi organizando, né? Poucas modificações foram feitas até hoje. Ele organizou os seres vivos como? Primeiro, ele usou critérios utilizando espécies. As espécies eram um grupo de indivíduos semelhantes, não animais, indivíduos porque podem ser qualquer ser vivo, em condições naturais que são capazes de reproduzir e dar origem a descendentes férteis. Então, espécies diferentes não podem gerar descendentes férteis. As diferentes categorias de classificação que a gente diz, como é que eles estão organizados, são chamadas de categorias taxonômicas. Categorias taxonômicas, essa forma de organização que Linneu organizou, né? Então, grifem, as espécies semelhantes são agrupadas em um mesmo gênero. Os gêneros semelhantes são agrupados numa mesma família. Famílias semelhantes são reunidas em uma mesma ordem. Ordens semelhantes são agrupadas em uma mesma classe. Classes semelhantes são agrupadas em um mesmo filo. Filos semelhantes são agrupados em um mesmo reino. Então, vamos prestar atenção para entender. Como é que se entende, Fernanda? Se entende da seguinte maneira. Nós, seres humanos, somos do gênero Homo. Espécie Homo sapiens, um exemplo. Só tem nós o nosso gênero, mas a nossa família tem vários outros animais, eu vou ver mais na frente, que tem várias outras ordens, que várias outras classes, que fazemos parte de um filo chamado Chordata ou Chordata, que são os animais vertebrados, e principalmente nós somos do reino dos animais. Então, até chegar a nós temos uma organização, um parentesco com muitos outros seres vivos. Né? Aqui, por exemplo, nós temos o exemplo de dois animais. Por exemplo, nós temos o lobo-guará e o peixe-boi. Vamos ver a semelhança deles. Eles têm semelhanças. Eles são do mesmo reino, Animalia, do mesmo filo, Chordata. O que é Chordata? Chordata, coluna vertebral. Eles são da mesma classe. Classe é o quê? Mamalia, que é a classe dos mamíferos. Aí eles se separam quando vão mudar a ordem. O lobo-guará é da ordem carnívora, enquanto o peixe-boi é sirênia. O peixe-boi é de uma família, além de uma ordem, ainda tem as famílias, diversos tipos de família. E o lobo-guará de uma outra família. O gênero do lobo-guará, o gênero do peixe-boi, dentro de cada família. Até chegar à sua espécie. O nome da espécie sempre carrega o seu gênero e o segundo nome é sempre escrito com letra minúscula. Mas professor, para a gente aprender o nome de todos os seres vivos, a forma científica, o nome científico, não. A gente tem que compreender que cada ser vivo tem o seu nome científico. Certo? Então, eu tenho uma frase para vocês aprenderem a sequência. A organização taxonômica dos seres vivos. Primeiro, reino, filo, classe, ordem, família, espécie. Gênero, espécie. É uma sequência onde todos vão ter que aprender a sequência taxonômica dos seres vivos. Essa frase representa a frase de lembrar as iniciais dos nomes que fazem a sequência. Raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Veja que a letra inicial, a gente chama isso aí de macete, é uma regrinha, uma frase que você vai aprender para entender a sequência, certo? Todo mundo aprendendo em casa.
Outra coisa importante que eu tenho para vocês, o exemplo aqui do gato, ó. O gato, ele é da espécie Felis catus, tá vendo? Ele está dentro de um gênero chamado, no caso, o mesmo gênero, ó, Felis, que tá quem? O gato, o puma, a lince. E eles já estão dentro de uma família, que é a família dos felinos. Tá vendo onde tá a onça, a jaguatirica, que estão dentro de uma mesma ordem. Qual é a ordem? Carnívora. Que estão dentro de uma outra classe, dos mamíferos, que nós nos encontramos nessa classe dos mamíferos junto com os gatos. E todos nós, gato, ser humano, cachorro, onça, fazemos parte de um mesmo filo, que é o filo que possui a coluna vertebral. Ah, mas professora, isso é fácil, porque eu vou saber sempre. Não, nem sempre. Mundialmente, o nome científico é aquele nome que vai ser visivelmente em qualquer lugar do país, do mundo. Por exemplo, nós somos da espécie Homo sapiens. O gato, o cão, o cachorro é do canis familiares. Qual é o gênero do homem? Homo. Qual é o gênero do cão? Canis. Até aí dá pra gente saber por quê. Porque a espécie sempre carrega o nome do gênero em letra maiúscula e o nome da espécie sempre em letra minúscula. Professora, quem foi que deu esses nomes aos seres vivos? Aí vai do cientista, do local onde foi descoberto, isso aí é particular de cada ser vivo. Mas quando eles encontram e registram mundialmente, então esse nome vai ser conhecido por todo mundo, certo? O que é que nós temos em comum com o cachorro? Nós somos da animalia, do reino, do filo chordata, coluna vertebral, e somos mamíferos. Tá vendo? Onde é que nós vamos diferenciar do cachorro? Lá na parte da ordem. O cachorro, o cão, faz parte da ordem, da ordem carnívora, enquanto nós dos primatas. Ah, mas isso é fácil, professora, porque a nomenclatura é fácil de entender. Tem que entender. Por exemplo, a mandioca. A mandioca é a macaxeira. É chamada de macaxeira, de maniva, de aipim. E esses nomes aí são nomes populares. Então, todo ser vivo possui o seu nome científico. O nome da mandioca científica é Manihot esculenta. Então, lá no livro da Organização Classificação dos Seres Vivos, o nome dessa espécie da mandioca é esse nome. Então, se ele é esse nome, então em qualquer lugar do planeta que foi procurar esse ser vivo, todo mundo vai encontrar. Ah, mas professora, para que isso? Olha o nome científico do gato. Nós chamamos de gato aqui no português. Mas, ó, chat em francês, cat em inglês, desculpa aí as palavras que eu não entendo, neko em japonês, não sei nem falar o nome russo e pior em alemão. Ah, é por isso que é importante, sim, cada língua, cada animal tem o seu nome em cada linguagem. Mas o nome científico do gato é único, ele é o Felis catus, tá vendo? Então, para isso, ele é muito importante essa nomenclatura. Aqui no exemplo, nós temos do ipê amarelo, o nome científico do ipê amarelo. Tabeluia alba. Tem que lembrar. Tabeluia alba é o ipê amarelo. Sempre o primeiro nome representa o gênero, sempre com letra maiúscula. O segundo nome, que representa os dois juntos, representa o nome da espécie com letra minúscula. Não esqueçam disso, tá? Porque é muito importante para a nossa identificação. Agora, quando a gente organiza os seres vivos, né? Eles são classificados em 5 reinos. Reino dos moneras, que são as bactérias e as arqueias. Nós vamos ver um por um depois. Reino dos protoctistas, que são as águas e os protozoários. Reino fungi, que são o reino dos fungos. Reino plantae, que é o reino das plantas, e o reino animalia, que é o reino dos animais. Preste atenção, 5 reinos. Onde é que estão os vírus, professora? Os vírus não estão agrupados em nenhum desses reinos. Por quê? Porque as células dos vírus não são organizadas. Os vírus possuem o material genético, mas não possuem uma estrutura de uma célula. Então, a grande maioria dos cientistas não classificam os vírus como ser vivo. Certo?
Então, essa organização é muito importante para vocês aprenderem. Olha a organização. Quais são os 5 reinos? Monera, Protocistas, Fungi, Plantae e Animalia. De acordo com a sua organização, a mais simples para a mais organizada. A mais organizada, os animais. A menos organizada, sim, estruturalmente, as bactérias, o reino das monedas. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.